Dia 16 de abril. Segunda Crônicas 36. O povo da terra proclamou Jeoacás, filho de Josias, como seu sucessor em Jerusalém. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Foi deposto pelo rei do Egito, que exigiu de Judá o pagamento de 3.500 quilos de prata e 35 quilos de ouro como tributo. O rei do Egito nomeou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois disso, Neco levou Jeoacás para o Egito como prisioneiro. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém e prendeu Jeoaquim com correntes de bronze. Depois, levou-o para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos tesouros do templo do Senhor e os colocou em seu palácio na Babilônia. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, incluindo todas as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, estão registrados nos livros dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses e 10 dias. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia. Nessa ocasião também levou os tesouros do palácio do Senhor. Nabucodonosor nomeou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 11 anos. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou quando o profeta Jeremias lhe falou diretamente da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, embora lhe tivesse jurado lealdade em nome de Deus. Zedequias era um homem duro e teimoso e se recusou a voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. Seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor, que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras. Caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios grandes e pequenos do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e tornaram-se servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumprindo-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias, a terra finalmente desfrutou de seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar esta tarefa, e que o Senhor seu Deus esteja com vocês. Esdras 1. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra.
Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que seu Deus esteja com vocês. Onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata, ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhes deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor, em Jerusalém, e colocado no templo de seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitredate, seu tesoureiro, para que contasse esses utensílios e os entregasse a Sesbazar, líder dos exilados que voltavam para Judá. Esta é uma lista dos objetos que foram devolvidos: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de prata, 1000 objetos diversos. Ao todo havia 5.400 utensílios de ouro e prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Migvai, Reum e Baaná. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 775. Da família de Paat, Moabe, descendentes de Jesua e Joabe, 2.812. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zatu, 945. Da família de Zacai, 760. Da família de Bani, 642. Da família de Bebai, 623. Da família de Asgad, 1.222. Da família de Adonicã, 666. Da família de Bigvai, 2.056. Da família de Adim, 454. Da família de Ater, descendente de Ezequias, 98. Da família de Bessai, 323. Da família de Jorá, 112. Da família de Rassum, 223. Da família de Gibar, 95. Do povo de Belém, 123. Do povo de Netofa, 56. Do povo de Anatote, 128. Do povo de Bet-Asmavet, 42. Do povo de Kiriat Jeraim, Quefira e Beerot, 743. Do povo de Ramá e Geba, 621. Do povo de Micmas, 122. Do povo de Betel e Ai, 223. Dos cidadãos de Nebo, 52. Dos cidadãos de Magbis, 156. Dos cidadãos de Elão Ocidental, 1.254. Dos cidadãos de Harim, 320. Dos cidadãos de Lod, Hadid e Ono, 725. Dos cidadãos de Jericó, 345. Dos cidadãos de Senaá, 3.630. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio: da família de Gedaías, da linhagem de Jesua, 973. Da família de Imer, 1.052. Da família de Passur, 1.247. Da família de Harim, 1.017. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio: das famílias de Jesua e de Cadmiel, descendentes de Rodavias, 74. Os cantores da família de Asaf, 128.
Os guardas das portas das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 139. Os descendentes desses servidores do templo regressaram do exílio: Zia, Hassufa, Tabaot, Queros, Sia, Padom, Lebana, Hagaba, Acube, Hagabe, Salmai, Haná, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Passeá, Bessai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Hacufa, Harur, Baslut, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias, Hatifa. Os descendentes desses servidores do rei Salomão regressaram do exílio: Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Hatil, Poqueret, Hazebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Harza, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias e Necoda, 652 pessoas ao todo. Também regressaram as famílias de 3 sacerdotes, Rebaías, Racos e Barzilai. Esse Barzilai havia se casado com uma mulher descendente de Barzilai de Gileade e assumido o nome da família dela. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso não se qualificaram para servir como sacerdotes. O governador ordenou que não comessem das porções dos sacrifícios separadas para os sacerdotes, até que um sacerdote consultasse o Senhor a esse respeito, usando o Urim e o Tumim. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360, além de 7.337 servos e servas, e dos 200 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus em seu local original. Cada chefe contribuiu com o que pôde. Suas ofertas totalizaram 525 quilos de ouro, 3.000 quilos de prata e 100 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os cantores e os guardas das portas, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram em povoados perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo Israel.